Hoje em dia é muito comum a gente ver vídeos de especialistas de finanças fazendo aquela comparação. O que é melhor, morar de aluguel ou financiar um imóvel? Eles fazem as contas deles e chegam à conclusão que é melhor tu morar de aluguel porque o rendimento que tu vai ter com o teu valor investido vai pagar o aluguel, enfim, fazem alguns cálculos e chegam à conclusão que não é uma boa adquirir uma casa, adquirir um imóvel. Só que tem um grande erro que eles fazem nessa análise e é exatamente sobre isso o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Porque sim, muitas vezes tu construir uma casa pode ser o melhor investimento da tua vida. Antes de a gente entrar exatamente no assunto do vídeo, é muito importante eu falar que sempre que esses caras estão fazendo essa comparação entre aluguel e financiamento, eles fazem essa comparação como se só existisse uma opção de financiamento, que é o financiamento de um imóvel pronto, aquele imóvel que já está valorizado. Só que hoje em dia existe o financiamento de construção, que nos permite pegar um financiamento para comprar um terreno e construir uma casa. E essa casa, depois de pronta, vai ser muito mais cara do que o custo da construção. Então, as prestações desse financiamento, toda aquela comparação que eles fazem, já vai mudar demais. E muitas vezes, que é a grande maioria dos casos, uma prestação de um financiamento de construção vai ser muito mais barata do que um aluguel para uma casa daquele mesmo padrão. Mas vamos então entrar no assunto do vídeo, só que antes eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de te inscrever e ativar as notificações, porque toda semana saem no mínimo 3 vídeos aqui no canal, tem muito conteúdo bacana sobre construir casas para vender. Pessoal, eu já construo casas para vender há alguns anos e desde que eu comecei eu percebi um padrão. Eu achava que as pessoas que construíam casas para vender eram engenheiros, eram arquitetos ou então eram pessoas muito ricas que decidiam investir seu patrimônio, seu dinheiro em outras modalidades de investimento. Só que construindo para vender, eu percebi que isso não é uma realidade. A grande maioria das pessoas que constroem casas para vender são aquelas pessoas que decidiram construir sua casa para morar. Ou seja, decidiram fazer o sonho da casa própria ou então se mudar para uma casa melhor e decidiram construir essa casa. Só que ao finalizar a construção dessa casa, elas perceberam que o custo total que elas tiveram entre terreno, construção, mais todas as demais taxas, era muito inferior ao valor de venda dessas casas. Ou seja, eu gastei X, mas eu estou vendo casas aqui do lado sendo vendidas por 2x, eu é que não vou ficar com essa casa, eu vou vender e ganhar o maior dinheiro da minha vida. Então no vídeo de hoje eu quero te provar com números o porquê que construir uma casa, mesmo que seja para morar, pode ser o melhor investimento da tua vida. Então para isso eu vou mostrar um caso real de uma casa que a gente construiu para um casal de clientes, o Marcelo e a Carol. Essa casa tá aqui, essa fotinho da casa é uma casa de 144 metros quadrados. E para te contar a história dessa casa, é importante eu contar um pouquinho da história deles. Eles, antes de me conhecer, antes de eles decidirem construir uma casa, eles procuraram por casas prontas. Afinal, a maioria das pessoas, quando pensa em ter uma casa, a primeira ideia não é construir. A primeira ideia é comprar uma casa pronta, financiar uma casa pronta. Só que com o dinheiro que eles tinham guardado, mais com a renda deles, eles perceberam que todas as casas que eles viam ou eram muito caras, ou então eles podiam pagar, mas era uma casa muito pequena, que não tinha um pátio grande, que eles não iam conseguir ter a casa dos sonhos deles. Então, vendo essas questões, eles viram que a melhor possibilidade para eles atingirem o sonho da casa que eles queriam era construir essa casa, ou seja, comprar o terreno e construir essa casa. Então eles me procuraram e a gente viu que a melhor alternativa para eles fazerem isso era através do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa, que é aquele financiamento que em um único processo engloba a compra do terreno e a construção do imóvel e sempre financia até 80% do valor do imóvel. Claro que se a renda da pessoa comportar esse valor. Então, pessoal, essa casa que eles construíram, como eu falei, tem 144 metros quadrados e o custo total dela, englobando terreno, construção, juros de obra, todas as taxas, ITBI, tudo, o custo total dessa casa foi 680 mil reais, tá? Uma casa de 144 metros quadrados. Só que aconteceu algo muito interessante. A gente estava na metade da obra, finalizando
na fase ali de reboco dessa casa, já estava com toda a estrutura pronta e eles receberam de um corretor uma oferta para vender a casa. Sabe qual era o valor da venda dessa casa? R$1 milhão. Ou seja, a casa que eles tiveram um custo total de R$680 mil antes mesmo de finalizar a obra e a casa não estando à venda, eles receberam uma proposta de R$1 milhão para vender essa casa. Se eles tivessem aceitado essa oferta, eles teriam pago mais 60 mil para a imobiliária, que efetuou a venda da casa, que teria efetuado essa venda, né? Porque é 6% sobre o valor de venda, e teriam pago ali mais cerca de 39 mil do imposto sobre o ganho de capital, porque quando a gente vende uma casa na pessoa física, a gente paga 15% sobre o ganho de capital. Ou seja, o lucro líquido deles seria de 221 mil. Só que, pessoal, lembra que eu falei que o custo total dessa casa era 680 mil? Vocês devem estar pensando, pô, eles usaram 680 mil, aí venderam por 1 milhão, voltou 680 mil e sobrou mais 221 mil. Um bom negócio, mas ok, um negócio razoável. Pessoal, tem um grande ponto aqui. Eles não utilizaram 680 mil. Eles pegaram um financiamento de construção. Ou seja, de recursos próprios, do dinheiro do próprio bolso deles, eles usaram apenas 136 mil. Eles pegaram um financiamento de 544 mil. Resumindo, pessoal, eles teriam um lucro se vendessem essa casa de 221 mil, investindo apenas 136 mil. Ou seja, volta os 136 mil e sobra mais 221 mil. Isso é um ROI, uma rentabilidade de 162,5%. Isso não existe em nenhum outro investimento, porque construir casas para vender já é um ótimo investimento. Mas quando a gente constrói casas para vender utilizando financiamento, utilizando o dinheiro do banco, a gente descapitaliza um valor muito baixo. E por a gente tirar um valor muito baixo do nosso próprio bolso, a rentabilidade vai lá para cima. Na maioria das vezes é acima de 100%. Então muitas vezes tu está na dúvida aí se tu deve construir ou não a tua casa, mas tu tem que entender que construir uma casa sempre vai ser muito mais barato do que comprar uma casa pronta. E mesmo que a tua ideia não seja vender essa casa, eventualmente daqui 2, 3, 4, 5 anos, tu pode querer vender essa casa. E muito provavelmente vai ser o maior dinheiro que tu vai ter feito na tua vida. O Marcelo e a Carol recusaram essa proposta. Para o Marcelo foi muito difícil, ele queria aceitar essa proposta porque realmente era um dinheiro que poderia mudar a vida deles, mas realmente aquela casa era a casa dos sonhos deles, então eles decidiram que eles iam ficar pelo menos por alguns anos morando nessa casa. Mas pessoal, construir uma casa pode ser o melhor investimento da vida de vocês. Gente, se vocês querem aprender a construir casas com o dinheiro do banco para vender propositalmente, ou então construir para morar e eventualmente pensar em vender futuramente, eu tenho uma capacitação completa que mostra para vocês do básico até o avançado todo o processo para construir casas para vender com o dinheiro do banco. Esse treinamento se chama Capacitação Financiamento Inteligente e eu nem gosto de chamar de um curso porque é realmente todas as ferramentas que vocês precisam para construir casas para vender. Então, por muito tempo, ele era apenas um curso gravado, mas eu vi que eu precisava dar um acompanhamento mais direto para os alunos, porque no decorrer das obras, no decorrer dos processos de financiamento, o pessoal tinha muitas dúvidas. Então, hoje em dia, a gente tem um programa de acompanhamento onde a gente tira as dúvidas 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem uma equipe ali empenhada em tirar todas as dúvidas de vocês e a gente também tem aulas ao vivo a cada 15 dias, falando sobre os principais temas aí de financiamento, de construir uma casa para vender e no final de todas essas aulas a gente fica mais 1 hora tirando todas as dúvidas do aluno. O link para vocês se inscreverem então na Capacitação Financiamento Inteligente, conhecer um pouquinho mais, vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a cabeça de vocês tenha explodido para essa possibilidade de construir casas para vender, porque pode sim ser o melhor negócio da vida de vocês. Por fim, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima!